Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome de Jesus e que a paz do Mestre nos envolva em mais uma noite de reflexão. Hoje eu vou me alongar um pouquinho mais, porque a nossa irmã Amabile não irá fazer durante um período, ela está com algumas probleminhas de ordem particular. E aí ela me cedeu o horário, e aí então eu vou me adentrar um pouquinho mais hoje na nossa reflexão. Há mais ou menos uns 10 anos, quando eu vim para Varginha, passado um tempo que eu estava aqui, um irmão meu, irmão biológico, apresentou uma doença progressiva. E ele estava muito desanimado, ele estava chateado com a perspectiva dessa doença, que não era muito boa, e eu recorri ao centro, porque o centro é sempre um pronto-socorro espiritual. E aí eu busquei o nosso amigo Fred e pedi para ele que ele me orientasse, me desse uma luz para que eu pudesse ajudar ou pudesse colaborar de alguma forma com esse irmão meu. E ele me deu 5 CDs, todos de infinita beleza. Mas um deles me chamou muita atenção pela história que vinha de encontro com o que meu irmão estava passando. Era um CD de uma palestra de Alberto Almeida, da Federação Espírita do Paraná, onde ele relata uma história muito interessante, que é mais ou menos assim. 119, 104 mil, esse era o número tatuado no jovem médico austríaco judeu que militava na especialidade da psiquiatria e que foi aprisionado nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl foi deportado juntamente com a sua mulher, que estava grávida, e com os seus pais para um dos diversos campos de concentração. De dentro do vagão, ele já avistava como que seria a perspectiva de novos dias. Prever e visualizar qual seria a sua dura realidade. Era subhumano olhar nos campos e ver os farrapos de gente caminhando. A descida seria angustiosa. Pessoas ficavam em filas indianas. O oficial, então, nazista, colocou a mão no ombro do jovem Vitor, pensou e falou para a direita. E o jovem, então, teve a oportunidade de salvar, dentre tantas as bifurcações que deveria experimentar ao longo desses anos. Foi conduzido, então, a uma câmara para tomar um banho e, em seguida, ao galpão, totalmente inadequado para o acolhimento digno da condição humana. Desde a cama, que tinha 2 metros por 2,5, onde ficavam 9 pessoas, da qual não podiam nem sequer levantar o braço, porque eles se batiam um ao outro. Muitas vezes, um roncava no pescoço do outro. Certa noite, então, ele percebe que um companheiro estava tendo um pesadelo. E ele teve o ímpeto de ir e acordar o companheiro. Mas ele pensou comigo, será que teria pesadelo pior do que aquele que eles estavam vivenciando? E ele resolve não acordar o irmão.
O tempo foi passando e as dificuldades se avolumando. A estrutura física era desafiada a manter-se de pé. A ração humana era precária. 30 gramas de pão acompanhada de uma sopa rala. Era quase que impossível sobreviver àquela condição. Mas o ser humano, ele tem uma capacidade sobre-humana de poder vencer e superar diante das vicissitudes da vida. E era mais ou menos assim que a vida e a morte iam se apresentando ao jovem médico Viktor Frankl. Diante do ponto de vista médico, era intrigante. Como é que pessoas que passavam muito tempo sem levar uma escova de dente conseguiam não ter uma cárie? Como é que pessoas que era curioso ver como é que aquelas pessoas andavam descalço, num frio, com os pés inchados, edemaciados, não apresentar, com pouca proteína, já que a alimentação era o pão e a sopa, tinham pequenos ferimentos, mas que esses ferimentos não evoluíam para grandes infecções. E ele ficava intrigado. Ele falava, meu Deus, como é que consegue? Porque do ponto de vista médico, seria quase que impossível isso. Na conta de psicoterapeuta que era, ele fazia uma leitura psicológica deste quadro, procurando viver e encontrar as estratégias que mais tarde iria compor a sua nova abordagem terapêutica. Ele percebia também que as pessoas que eram mais musculosas, mais fortes, não eram as mais resistentes. E que as pessoas que eram franzinas, mais fraquinhas, pareciam que tinham uma envergadura espiritual e que traziam uma força maior. Então, assim, não tinha muita lógica, porque aqueles que eram mais fortes sucumbiam. E aqueles que eram mais fracos, muitas vezes, estavam firmes e fortes, para suplantar os limites físicos. Muitos jovens se jogavam nos arames, experimentando suicídio. Mas ele havia feito um pacto com ele mesmo. Ele não iria se jogar. Outros, então, não tinham coragem de praticar o suicídio e pediam para ir para a câmara de gás, porque assim eles seriam assassinados e não fariam o suicídio. Estudioso, então, que era da mente humana, Viktor Frankl foi compondo a sua psicoterapia. Viktor percebeu também que no Natal muitos morriam, porque a chegada do Natal, muitos ficavam esperando que a guerra acabaria. E como a guerra não acabava, eles acabavam sucumbindo. Então ele foi percebendo que o que motivava as pessoas a se manterem firmes, a se manter em pé diante de tanto sofrimento. E ele fez duas perguntas: o que eu quero da vida e o que a vida quer de mim? São duas perguntas extremamente distintas, onde quando eu pergunto o que eu quero da vida, eu fico à espera de que algo aconteça, à espera do aliviar do meu sofrimento. Ao passo que, quando eu pergunto o que a vida quer de mim, eu me coloco num estado de ação. Então, quando as pessoas que estavam naquele campo de concentração ficavam esperando da vida que algo acontecesse e aquilo não acontecia, ou seja, a liberdade, o aliviar do seu sofrimento, eles acabavam sucumbindo. Mas ele também encontrava pessoas que acabavam
tendo essa postura do que a vida quer de mim, oferecendo, dividindo um pedaço de pão, auxiliando um companheiro, e assim ele vai compondo a sua a sua nova perspectiva, que mais tarde seria uma nova terapia. Então, ele dizia que a vida era muito sábia e que se nós conseguíssemos ouvir as respostas, conseguiríamos dar a ela um sentido real. E neste momento, onde nós estamos passando por um momento difícil, desanimador, estamos vivendo uma guerra silenciosa. Não estamos num campo de concentração, mas estamos numa guerra, enfrentando um inimigo silencioso, difícil de ser, de ser enfrentado. Ainda as respostas que temos são precárias, no caso as vacinas, temos limitações do número de vacinas, estamos perguntando: o que eu quero da vida? Eu quero voltar à minha vida normal, eu quero voltar a viver sem medo, eu quero voltar a viver sem essa insegurança. Estamos passivos. E quando eu pergunto o que a vida quer de mim, o que a vida espera de mim, num momento como esse, onde eu não sou médica, onde eu não consigo saber como resolver com esse inimigo, mas será que eu não tenho absolutamente nada ou algo que eu possa fazer para esse enfrentamento desta guerra? Será que não estamos sendo convidados a enfrentar este inimigo de uma forma onde precisamos ressignificar a nossa vida? Sim, estamos encontrando, através do novo normal, um outro meio de ressignificar a nossa vida. Então ele pensava que muitas vezes, para que nós saíssemos de situação conflituosa, nós precisávamos fazer uma escolha e nos perguntarmos constantemente: o que a vida quer de mim? Ele viveu, então, no campo de concentração e ele observou que algumas pessoas conseguiam dar um outro significado. Tinham capacidade de dividir o pão, tinha capacidade de oferecer ajuda aos irmãos mais necessitados. Então ele percebeu que nós éramos livres e que somos livres, livres para escolher atitude em qualquer circunstância, escolher o nosso próprio caminho. Olha que interessante. Ele estava num campo de concentração, cujas perspectivas eram infelizes, eram desanimadoras, eram desesperançosas, o sofrimento era atroz, mas ele se sentiu livre ao observar as pessoas que estavam lá, ao observar aquele companheiro cuja envergadura física era frágil, mas ele se perguntava o que será que movia ele. Ele observava também que, do ponto de vista médico, não era possível, já que a condição era sobre-humana, mas ele foi compondo. A partir das observações, essa nova filosofia. E essas duas perguntas ficaram a martelar na sua cabeça, que mais tarde iriam definir uma outra forma de trabalho em sua vida. O tempo foi passando e Vitor, já que era médico, foi convidado a trabalhar na enfermaria. E certa noite ele entra num dos quartos da ala feminina e ele encontra uma moça cuja fisionomia trazia os traços sofridos de uma beleza que já estava esquecida. Então, a paciente que se encontrava acamada, com uma pneumonia já avançada,
Então ele pergunta: como é que estás? O que está pensando? Ela que estava olhando para a janela, e ela responde: como a vida é bela. E ele se choca um pouco com a resposta, porque não esperava que ela pudesse dar essa resposta. E ele diz: bela? Sim, eu aprendi que a vida é bela. Eu que vivia com festas, eu que vivia presas a valores fúteis, eu que buscava a beleza que era efêmera. Hoje me encontro aqui numa oportunidade de entender e de valorizar qual que é o objetivo da vida. Então a vida é bela, porque está me mostrando, através de todo esse sofrimento, o quão fútil eu era. E quão grande é a oportunidade que eu estou tendo de ver por outros olhos. Olha que beleza. Estava numa pneumonia já avançada, provavelmente caminhando para o seu fim, conseguiu encontrar um outro objetivo para a vida. Nesta mesma época, que de Viktor Frankl cria, então, a logoterapia, que era uma terapia que dava um outro sentido para atender os seus pacientes. Essa terapia seria a terapia do sentido. Então, ele vence o campo de concentração e começa a atender os seus pacientes de uma outra forma, a partir da vivência que ele teve no campo de concentração. Nesse mesmo período que eu me deparei com esta palestra, por coincidência, eu assisti um filme que se chamava O Escafandro e a Borboleta, onde o redator de uma revista, um redator-chefe de uma revista, sofre um AVC, que é um acidente cerebral vascular, e que inviabilizou todas as funções. Ele parou de andar, ele parou de falar, mas ele não perdeu a consciência. Ele era atendido por fisioterapeutas, ele era atendido por fonoaudiólogos e já passado por vários profissionais, e uma fonoaudióloga ficou intrigada porque toda vez que ela chegava para atendê-lo, ele esboçava um pseudo-sorriso. E ela ficou intrigada e perguntou: será que ele está consciente? E aí ela fez uma pergunta para ele: se você estiver me ouvindo e estiver consciente, dê uma piscada. E ele piscou uma vez. Se você não tiver consciente, ou se você tiver dificuldade em me entender, 2 vezes para o não. E ele piscou 2 vezes. Então ela entendeu que ele estava consciente. E aí, então, ela formulou com ele um código linguístico, onde ela estabeleceu determinados números de piscadas para as respectivas letras do alfabeto. E a partir daí, então, ela começa a anotar tudo o que eles conversavam. E ela conseguiu, dentro desse código linguístico, a partir das respostas dele, entender que ele queria cumprir o último contrato dele, que era escrever um livro na revista que ele era contratado. Então, junto com essa fonoaudióloga, eles começam a escrever este livro. E usando esse código, que seria mais ou menos o código Morse, para cada partida uma letra, ele consegue escrever e consegue dar um novo sentido à sua vida, mostrando que a partir do sofrimento nós podemos nos reinventar, nós podemos nos ressignificar. E neste momento onde nós somos convidados e obrigados
a nos reinventar. Estamos tendo um convite de pensar na forma de ganhar o pão de cada dia, na forma de conviver em família, na forma de mudanças, de encontros, porque agora até somos obrigados até estarmos virtualmente. Você vê, estamos aqui num bate-papo onde eu não enxergo vocês, mas vocês podem me visualizar. Estão todas essas possibilidades nós temos, porque as possibilidades são infinitas de ressignificação. Então, a partir do sofrimento, como fez o Viktor Frankl, como fez esse redator-chefe, que a partir de um acidente cerebral vascular deu um novo sentido. O que será que a vida quer de mim? Precisamos sair dessa espera, a espera de que eu quero da vida. Eu quero tanta coisa, eu busco tanta coisa, e as coisas não acontecem, e não acontecendo, isso me torna extremamente infeliz e também extremamente passivo. A hora que eu pergunto o que a vida quer de mim, e quando vem a doutrina espírita, ela vem nos dar essa ressignificação, porque através da reencarnação eu já estou tendo a oportunidade de fazer diferente. Eu estou hoje Estela, e como Estela eu estou tendo a oportunidade de fazer diferente, de compor uma nova história, de modificar aquela minha vida. Então, olha que beleza, se houve equívocos e que se hoje eu colho o fruto das minhas ações no passado, e a doutrina vem me mostrar que através desses equívocos que eu plantei no passado, eu posso escolher fazer um novo final. Eu posso escolher modificar a cada dia a minha história. Porque através do sofrimento, e se eu me pergunto constantemente o que a vida quer de mim, eu faço um arregaçar de mangas e falo, deixa eu ver o que eu preciso aprender. Deixa eu ver o que eu preciso aprender com esse filho que é tão difícil. Ao invés de eu pensar, por que será que eu mereço esse filho? E se eu pergunto, o que será que eu devo aprender com esse filho? Muda, né? A pergunta me torna menos sofrida, menos vítima, e aí me torna na capacidade de eu aprender. O que será que eu preciso aprender com esta pandemia? Eu preciso aprender a conviver em família. Eu preciso aprender que o meu próximo, mais próximo, está sofrendo, vítima da dificuldade financeira, vítima do desemprego, vítima do medo. E será que eu não tenho nada que eu possa fazer diferente? Será que eu não tenho nada que eu possa colaborar com esse meu irmão? Então, hoje, a vida está nos apresentando, está apresentando ao planeta uma nova oportunidade, uma nova maneira de ressignificar as nossas vidas, de valorizarmos aquilo que realmente importa. Estamos vendo os noticiários, estamos vendo o quão grande é o número de mortos, o quão grande é o número de vítimas do Covid-21. E aí a gente tem a oportunidade de falar, puxa vida, já que tudo é tão efêmero, já que a nossa condição atual é tão frágil, será que não posso aproveitar ou não devo aproveitar melhor essa minha oportunidade? Eu não sei o que me aguarda. Eu não sei se amanhã eu serei vítima de uma nova contaminação e essa será fatal. Então, está me dando a oportunidade de eu aproveitar cada minuto que eu estou vivenciando. Cada minuto com os meus familiares, cada minuto com os meus desafetos e a possibilidade de fazer diferente. A possibilidade de, através do sofrimento, valorizar
aprender e ressignificar a minha existência, para que eu não perca esse tempo, para que eu não feche a possibilidade de aprendizagem diante do sofrimento. Então, essa palestra, ela me tocou muito, porque me diz que, assim, o sofrimento vem me trazer um aprendizado. E se eu abrir o meu coração, se eu abrir a minha mente, se eu sair do meu estado de vitimização, que eu sou vítima, eu me vitimizo muito, eu sofro, eu pergunto para quê? Para que eu estou sofrendo? Por que que Deus quis isso para mim? Não, Deus não quer isso, não. Deus me dá a oportunidade de que eu faça de forma diferente. E se eu estou tentando encontrar um ajuste com as leis que regem o universo, onde eu mesma desorganizei, desequilibrei, então que eu aproveite isso da melhor forma. Viktor Frankl se tornou um psicoterapeuta e que tem livros, que conta a sua nova abordagem terapêutica e muitas pessoas foram auxiliadas a partir do sofrimento de estar num campo de concentração. Gente, quão grande e quão belo são as oportunidades que nós temos de ressignificar. Basta que nós nos coloquemos em condição de abrir a nossa mente, de abrir o nosso coração, para que a gente consiga entender. Se a gente não conseguir entender cognitivamente o porquê de estarmos passando pelos nossos sofrimentos, que entendamos que tudo tem um para quê. E esse para quê, se não tivermos a resposta cognitiva, que tenhamos a certeza que tem um propósito. Ainda que agora nós não consigamos entender, não importa. Tem um para quê. A finalidade existe. E se tem um para quê, então que passemos por ele de cabeça erguida, esperançosos, com muita fé, porque só assim nós conseguiremos suplantar todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos e, sobretudo, aprender com eles. Uma boa noite e que Deus nos abençoe. Que assim seja.